Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, sou professor de Direito Administrativo e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Está distribuído em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Nós vamos falar hoje sobre ação regressiva. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre os assuntos discutidos hoje. E no terceiro bloco, o X da questão. Eu vou te mostrar exatamente como um assunto cai na hora da prova. Se você está dirigindo o seu carro na rua e sofre um acidente causado pelo motorista de um caminhão de lixo, será que você pode entrar com ação diretamente contra o motorista desse caminhão? A resposta não perca daqui a pouquinho no programa Prova Final. Seja muito bem-vindo. Então, o primeiro bloco do programa de hoje é o tema do dia. O tema do dia hoje é a ação regressiva, uma ação judicial proposta pelo Estado contra o agente público, depois que o Estado foi condenado numa ação indenizatória pelo cometimento de um ato que causou prejuízo a particulares. Note, meu querido amigo, que o tema de hoje tem uma relação direta com o assunto responsabilidade do Estado. Vamos relembrar algumas coisinhas da responsabilidade? Então, responsabilidade do Estado é o tema do direito administrativo que estuda o dever governamental de indenizar particulares. Esse dever representa uma responsabilidade civil, no sentido de envolver questão patrimonial. Não tem nada a ver com responsabilidade criminal, nem com responsabilidade administrativa. Por isso que às vezes cai na sua prova da OAB com o nome de responsabilidade civil do Estado. Como se o examinador dissesse, meu amigo, é a responsabilidade patrimonial do Estado. Além de responsabilidade civil, esse assunto também estuda a chamada responsabilidade extracontratual. Então note, a responsabilidade que nós estudaremos hoje é a responsabilidade civil e extrapatrimonial do Estado. Por que extrapatrimonial? Porque é uma responsabilidade que não se dá dentro de uma relação especial entre o Estado e o particular. No direito administrativo, existem basicamente 2 tipos de relações jurídicas entre o Estado e o administrado. Uma relação chamada de sujeição geral, que é a relação comum, a relação simples entre o Estado e o particular. Na relação de sujeição especial, não há um vínculo diferenciado ligando o Estado e o particular. Do outro lado, nós temos as chamadas relações de sujeição especial. São vínculos de maior proximidade entre o Estado e o cidadão. Quando nós falamos que o tema de hoje é a responsabilidade civil e extracontratual, nós queremos dizer que extracontratual está no sentido de prejuízos causados em relações de sujeição geral, em vínculos comuns entre a administração e o particular. Porque se houver um vínculo jurídico específico, um vínculo jurídico diferenciado, se a relação for de sujeição especial, as regras aplicáveis são outras regras. Responsabilidade civil e extracontratual do Estado. Você sabe que na Constituição de 88 foi adotada a teoria objetiva da responsabilização do Estado. Essa teoria objetiva é baseada na ideia de risco. Teoria objetiva, ideia de risco.
A teoria objetiva da responsabilidade do Estado enuncia que quem presta o serviço público assume o risco dos eventuais prejuízos causados. E basta a vítima, para ter direito à indenização, provar 3 requisitos. Na teoria objetiva, a vítima tem que provar, em primeiro lugar, um ato. Em segundo lugar, um prejuízo, um dano. E o terceiro requisito é o nexo causal, ato, dano e nexo. Você que é o nosso telespectador assíduo aqui do nosso programa, você sabe, em aulas anteriores eu já tinha cantado essa musiquinha para você. Lembra da música do AGP? Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Lembra dessa música? Eu peguei essa melodia e apliquei uma letra com os requisitos da responsabilidade objetiva. E ficou assim, ó. Para indenizar, é preciso comprovar primeiro ato, dano e nexo causal na teoria objetiva. Essa parte do nexo ficou muito ruim mesmo na música. É que, na verdade, a letra não encaixa na melodia. Esse é um problema das minhas músicas. Mas a ideia é essa. Para indenizar, é preciso comprovar primeiro ato, dano e nexo causal na teoria objetiva. A teoria objetiva vem consagrada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O 37, parágrafo 6º, afirma que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Quando o parágrafo 6º do artigo 37 enuncia essa regra, ele não vincula o dever de indenizar à existência de culpa ou dolo. Apenas diz isso. São responsáveis pelo pagamento da indenização se o agente público causar dano a terceiro. Por não ter sido feita referência à necessidade de culpa ou dolo, o 37, parágrafo 6º, afastou a aplicação da teoria subjetiva. A teoria subjetiva é baseada na ideia de culpa, de falha, de falta, de algum erro, negligência, imprudência, imperícia. Teoria subjetiva gravita em torno da noção de culpa. Mas não foi essa que a Constituição de 88 abraçou. A Constituição de 88 tratou da responsabilidade do Estado sem necessidade da demonstração de culpa ou dolo, o que é a teoria objetiva. Eu tenho certeza absoluta de que essa questão estará na sua prova. Então eu vou falar para você bem devagar e você vai acionar a sua memória auditiva. No dia da prova você vai lembrar desse comentário. Responsabilidade do Estado na Constituição de 88 é pela teoria objetiva. Basta demonstrar ato, dano e nexo. Mas isso você já sabe, porque eu já comentei nos programas anteriores. O que eu considero uma novidade da nossa aula de hoje é a partezinha final do 37, parágrafo 6º. Um finalzinho de redação do texto constitucional e que produz um impacto poderosíssimo nesse debate sobre a responsabilidade do Estado. Após a Constituição falar que a responsabilidade das prestadoras de serviço público e das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros por seus agentes não depende de culpa, a Constituição segue dizendo assegurado o direito de regresso contra o agente responsável nos casos de dolo ou culpa. O jeito mais fácil de compreender isso é dividindo as normas do 37, parágrafo